Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 15 de julho de 2025. Mais de 3,5 milhões de brasileiros enfrentam dependência química, diz Fiocruz. Parte 1. Segundo dados da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, mais de 3,5 milhões de brasileiros são considerados dependentes químicos. Quando o foco se volta para o consumo de álcool, os números são ainda mais expressivos, de acordo com o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, LENAD, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Aproximadamente 11,7 milhões de brasileiros convivem com a dependência alcoólica. O avanço desses índices representa não apenas um desafio para as famílias, mas também pressiona cada vez mais o sistema público de saúde. Com o aumento contínuo do número de dependentes, o país enfrenta um cenário de preocupação crescente no campo da saúde pública. A Organização Mundial da Saúde, OMS, reconhece a dependência química como uma doença crônica, que exige tratamento contínuo e adequado. Entre as abordagens terapêuticas recomendadas estão a desintoxicação, terapias individuais em grupo e programas de reabilitação em instituições especializadas. Fatores que impulsionam o aumento de casos. Entre as causas que contribuem para o aumento da dependência química no Brasil, destaca-se o maior acesso a substâncias ilícitas como maconha, crack e cocaína. Ao longo dos anos, a facilidade no acesso a essas drogas tem sido apontada como um fator relevante no crescimento do número de usuários. Aspectos sociais, como desemprego, vulnerabilidade da juventude, ausência de suporte familiar e pressão social, também desempenham um papel importante. Para muitos, o uso de substâncias surge como uma tentativa de fuga frente a essas dificuldades. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona sobre os vícios nas questões 712. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença teria talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Mas, além disso, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação que o arrasta para o abuso, de que deve a razão defendê-lo. 713. Traçou a natureza limites aos gozos? Traçou, para vos indicar o limite do necessário. Mas, pelos vossos excessos, chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. 714. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero requinte dos gozos? Pobre criatura! Mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte, perto da morte física, ou da morte moral? De ambas. O homem que procura nos excessos de todo gênero requinte do gozo coloca-se abaixo do animal, pois que este sabe deter-se, quando satisfeita a sua necessidade. Tal homem abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e a própria morte, que resultam do abuso, são, ao mesmo tempo, o castigo à transgressão da lei de Deus. Esta foi a crônica do amanhecer de 15 de julho de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.